Agora vamos abrir a palavra de Deus. Eu gostaria de ler apenas um versículo, encontrado onde estávamos lendo ontem à noite, e terminamos no versículo 20 do capítulo 4 de Romanos, a leitura. Essa noite eu quero ler o versículo 21. E então, na noite passada, começamos no capítulo 11 de Gênesis e chegamos ao capítulo 16 de Gênesis. E tocamos os pontos mais sobressalentes da vida de Abraão. Agora, lemos aqui. E estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Se Deus fez uma promessa, Deus cumprirá essa promessa. Estando plenamente convencido de que o que ele prometeu, ele era capaz de cumprir. Deus cumpre sua promessa. E Abraão estava plenamente convencido. Não importava o quão ridículo parecesse para a mente carnal ou para qualquer outra pessoa, parecia certo para Abraão. Porque Abraão nunca olhou tanto para o que era a promessa ou quão ridícula era. Ele olhou para quem deu a promessa. Depende do que você está olhando. E agora, vamos nos aprofundar um pouco para chegar ao ponto onde desejamos essa noite. E então, amanhã à noite, almejamos chegar ao clímax deste estudo de Abraão, se o Senhor permitir. Agora, estou muito longe de ser um teólogo ou um professor, mas o que sei sobre ele gosto de contar aos outros, porque significa muito para mim. E espero que isso signifique tanto para você ouvir quanto significa para eu falar. E então todos seremos abençoados. Agora, vimos ontem à noite que Abraão era apenas um homem comum. Ele era um homem a quem Deus olhou e viu seu coração. Agora, é assim que Deus olha para o homem. Ele olha para o coração do homem. O homem olha para a aparência exterior. Deus olha para o coração. Portanto, não importa quão pobre você seja, quão desqualificado você pareça ser, quão inculto você seja, quão alfabetizado você seja, não tem nada a ver com isso. Deus olha para o seu coração. Sempre se lembre disso. É com o coração que Deus trata. Algumas noites antes, abordamos o assunto. No jardim do Éden, o diabo escolheu a cabeça do homem pelo intelecto. Deus escolheu seu coração pela fé. E se você anda pela fé, você tem que crer em coisas que você não pode ver ou mesmo raciocinar com sua mente. Nós rechaçamos as razões. Quando Deus diz uma coisa, não olhamos mais para aquilo intelectualmente. Nós a deixamos penetrar até o fundo do nosso coração e chamamos qualquer coisa contrária como se não fosse. Olhamos para o que Deus disse, quem deu a promessa. É aí que o mundo está tão emaranhado hoje. É muita pregação intelectual. Em vez de igrejas cheias do Espírito, adorando no Espírito, eles estão ouvindo mensagens intelectuais. E você não pode raciocinar sobre isso. Não há como fazê-lo. Eu estava pensando, desejaria ter mais uma semana aqui no templo. Gostaria de entrar em um assunto que tenho em meu coração sobre a restauração da verdadeira igreja de Deus. Como o que ficou do gafanhoto, a lagarta comeu, e todos esses diversos insetos. É o mesmo inseto, são diferentes formas de vida. E ele comeu tudo. O que eles fizeram, o que eles comeram e fizeram todas essas coisas fabricadas pelo homem. Deus nunca restaurará por meio deles. Isso vai crescer desde o tronco. Eu restaurarei, diz o Senhor. Não sairá de nenhum credo, sairá de Deus. Eu restaurarei.
esses gafanhotos e pulgões e assim por diante, que têm comido a herança de Deus, têm comido desde o trono, mas não virá por meio deles, nem mesmo ele os usará. Virá desde o tronco, exatamente com isso. Eu restaurarei, diz o Senhor, e ele vai restaurar a fé nas pessoas. O último livro, antes de Apocalipse, no pequeno livro de Judas, diz: procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Eles haviam se afastado disso. E se eles se afastaram, então, 33 anos depois da morte de Cristo, quanto mais eles se afastaram nessa noite? Mas Deus restaurará essa igreja à sua condição anterior. Eu creio nisso. Eu restaurarei. E então temos que voltar. É por isso que estava ensinando sobre Abraão, para que você saiba a maior coisa que encontro na igreja nessa noite, entre as pessoas, em todas as igrejas. Quando digo igreja, quero dizer todas elas. Eu encontro duas classes diferentes de pessoas. Encontro pessoas fundamentais, que conhecem posicionalmente sua posição em Cristo, mas não têm nenhuma fé para isso. E encontro os pentecostais, que têm muita fé e não sabem quem são. Então é como um homem que tem muito dinheiro no banco e não consegue preencher um cheque, e o outro pode preencher o cheque e não tem dinheiro no banco. Se você puder juntar os dois, se você pudesse colocar a fé que está no pentecostal nas pessoas fundamentais, ou colocar o Espírito Santo, quer dizer, que está no povo pentecostal, nos crentes fundamentais, ou obter a posição deles, deixar os pentecostais conheceram sua posição, assim como o fundamental conhece, algo aconteceria. Mas o problema com as pessoas hoje, aqueles que têm o Espírito Santo, eles não sabem o que fazer com ele. Eles o deixam sair todo no vapor, em vez de fazê-lo funcionar para o Senhor. Eles gritam e louvam, está tudo bem, mas vamos colocá-lo para funcionar. Vamos fazê-lo funcionar para o Senhor. Como Benjamin Franklin, quando captou a eletricidade, ele começou a gritar: eu a tenho, eu a tenho. Mas só dizer que ele tinha poderia, porque ele sentia. Ele o tinha, mas nunca faria nenhum bem até que ele o colocasse para funcionar. Agora, veja o que isso faz. E o Espírito Santo iluminará o mundo com o Evangelho, assim como a eletricidade fez, se pudermos colocá-lo para funcionar. Mas você tem que deixar o Espírito Santo trabalhar. As pessoas hoje estão entretidas. Se você notar na plataforma e em diferentes lugares, em todos os lugares, não apenas aqui, em qualquer parte, as pessoas vêm e elas esperam. Eles têm tido muito disso aqui, dessas campanhas de cura divina, sob intensa pressão nos últimos dias. Corretíssimo. Pessoas dizendo: eu a tenho na mão. Ufa, você sente? Você sente? Você sente isso? Não, você não sente isso. Você pode sentir sua mão, mas é tudo o que você sente. Isso é certo. Jesus nunca disse: você sentiu? Ele disse: você creu? Vê? Não você sentiu, mas você creu? Fé não é sentimento. Fé é algo que você não sente. Você não tem nenhum sentido que irá declará-la. Somente esse sexto sentido, essa fé que o conhece. Você não sente, prova ou cheira ou ouve, mas você sabe, porque Jesus assim o disse. Isso encerra o assunto. E se eu pudesse algum dia trazer uma mensagem para que sacudisse as pessoas para longe de todo esse evangelismo de Hollywood e as levasse à Bíblia, ao assim diz o Senhor, então algo aconteceria. E é isso que tenho desejado ver. Tivemos uma agitação aqui no templo, mas eu gostaria de ver um reavivamento no templo. Agora, um reavivamento não é trazer novos membros, um reavivamento é reavivar o que você já tem. É disso que precisamos, é de um reavivamento. Você já viu o mar ter um reavivamento? Certamente. Quando ele começa a saltar e pular e as ondas batem forte, não há uma gota de água a mais nele
do que quando estava completamente parado. Mas ele tem um revivamento, joga todo o lixo na praia. É isso que faz. E é disso que a igreja precisa nessa noite. É de um revivamento para jogar fora todas as tonterias e jogá-las na praia, para que possam voltar ao fundamento sólido do Evangelho. Isso é o que a Bíblia diz. Vinde e comprai de mim ouro puro, provado no fogo. Os velhos batedores costumavam pegar o ouro quando o batiam, e eles batiam naquele ouro e o viravam e batiam, batendo para tirar a escória dele, até que o batedor podia ver seu reflexo ali. Então ele sabia que havia tirado toda a impureza. E é dessa maneira que Deus toma o Espírito Santo e leva o cristão e a igreja e bate com o evangelho de um lado a outro, até que ele reflita Jesus. O Espírito Santo pode ver as obras de Jesus acontecendo na igreja. Então as coisas começam a ir bem. Mas há muita escória na igreja hoje, demais. Agora, são boas pessoas, as melhores do mundo, a nata da sociedade, mas a igreja precisa se aprontar, ficar pronta. A Bíblia diz, e ela, a noiva, havia se aprontado, como eu preguei sobre isso em Pisgah outro dia. Agora, Abraão era um homem a quem Deus deu a promessa, fez um pacto absolutamente incondicional com Abraão e sua semente. E se você é semente de Abraão, você é absolutamente herdeiro da promessa, exatamente como Abraão foi. Vem? E isso, a fé de Abraão. Se você é semente de Abraão, agora, isso não significa sementes físicas, porque eles são judeus, mas, como Paulo disse, o que é judeu exteriormente não é judeu, e um judeu espiritual no interior. Um verdadeiro judeu espiritual, é um homem que crê na palavra de Deus, assim como Abraão creu, e chama qualquer coisa contrária a ela como se não fosse. Agora, esse é o tipo de igreja. Se pudéssemos obter esse tipo de igreja, se pudéssemos obter este grupo, bem aqui nessa noite, sob esse tipo de condição, haveria um reavivamento irrompendo neste lugar aqui, que, bem, às 12 horas, à 1 hora da manhã, às 5 horas da manhã, eles estariam andando por esses pisos neste edifício a noite toda, louvando ao Senhor. Haveria um reavivamento irrompendo aqui que todos os jornalistas estariam de pé na porta pela manhã. Isso se espalharia pelo mundo, em todos os lugares. Um avivamento irrompeu no Templo Ângelus. Há algo acontecendo como no dia de Pentecostes. Deus quer isso. Ele quer isso, mas não consegue despertar seus filhos. Ele não pode levá-los a se dar conta disso. Agora, deixamos Abraão ontem à noite na confirmação do pacto. E como ele faria isso? Como ele faria? Deus tomaria seu próprio filho e o faria um sacrifício, como ele mostrou a Abraão. Nada que Abraão pudesse fazer, somente continuar crendo. Deus já havia prometido um filho. Bem, ele não disse, agora Abraão, se você fizer certa coisa, eu enviarei meu filho. Ele disse, eu o farei, já está feito. Jesus era o Cordeiro de Deus, morto desde a fundação do mundo. E você já pensou nisso? Seus nomes não foram colocados no livro da vida do Cordeiro na noite em que vocês deram seus corações a Cristo. Vocês sabiam disso? A Bíblia diz, seu nome foi posto no livro da vida do Cordeiro desde a fundação do mundo. A presciência de Deus. Do que você está com medo? Por que você está tão assustado? Você está com medo. Parece que você simplesmente não pode sair e enfrentar o inimigo ou chamar de mentira qualquer coisa que o diabo diga. Que a palavra de Deus seja verdadeira, vem? Você foi escolhido por Deus. Você não escolheu a si mesmo. Deus escolheu você. Quando Ele escolheu? Antes da fundação do mundo, quando o Cordeiro foi imolado. Agora, a Bíblia diz isso. Creio que é em Apocalipse, no capítulo 20, que a Bíblia diz que o anticristo nos últimos dias enganou todos os moradores da terra, cujos nomes não estavam escritos no livro da vida do Cordeiro, desde a fundação do mundo. Desde quando?
desde a fundação do mundo, quando Deus, por sua presciência, te viu e colocou seu nome no livro. Quando o cordeiro foi morto, você foi morto com o cordeiro. Aleluia! Oh, que coisa!